Obrigado, William. Obrigado, Vanessa. Se eu que estou há tão pouco tempo nas safras, eu me emociono com esses vídeos, eu imagino vocês. E eu fiquei olhando a Dona Rosa, que volta e meia com um lenço. E que responsabilidade é essa nossa de falar da marca, das Safras e Cifras, que hoje se construiu nesses 35 anos. E o quão forte é uma marca de uma empresa e cada vez mais, até quando a gente pensa a questão financeira, a gente tem exemplos de marcas, a gente pega uma Apple, que todo mundo conhece, que é uma empresa que vale 4 trilhões e só a marca vale 1 trilhão. Então, imagina, hoje um ativo, inclusive para a gente. E para a gente entender um pouco mais, como é que surgiu esse nome, que para mim também foi uma novidade, saber que não foi o primeiro nome da empresa. Eu convido, Dona Rosa, explica um pouco para a gente a criação do nome. Tá, pode falar. Um pouco também a gente entra no logo, essa história, por favor. Bom dia, pessoal, que eu não consegui cumprimentar um por um, mas é um grande prazer, uma satisfação muito grande ver tanta gente maravilhosa aqui. Bom, com relação ao nome das safras, quando surgiu, não tinha nome nenhum. Aos pouquinhos, fomos pensando assim, bom, é Assessoria e Consultoria Agropecuária, ACA. E ficou isso por algum tempo, e eu pensava assim, isso não é nome próprio, isso é ramo de trabalho, não é? Isso só descreve serviço. Presta assessoria e consultoria para a agropecuária. Mas o que é? O que é a essência desse trabalho? Bom, aí então comecei a matutar. Esse troço tem que mudar, não, tem que ter nome, vamos batizar. Digo, bom, é o terceiro filho. Não, se os dois já existiam com nome, esse foi concebido e eu vou batizar. Vai chamar Safras e Cifras. Por que safras? Porque safra é um ciclo de produção, não é? Para qualquer tipo de produção, da agricultura, da pecuária, cada um tem a sua safra, não é? Todo aquele ciclo que começa desde o plantio até a colheita, desde o nascimento até o abate, é uma safra. Bom, cifras. Bom, as cifras representam os números daquela safra. Não é só o valor da venda, são todos os números, desde a área plantada, a quantidade de insumos que usou, o tempo que levou, quantas pessoas trabalharam, quantas horas homem levou para fazer determinado serviço, todos os indicadores técnicos e econômicos eram cifras. Claro, não vamos deixar de falar que tinha o valor final, que é o que mantém o produtor. Então, daí o nome Safras e Cifras. Foi esta a minha interpretação do trabalho que estava sendo feita e que deu nome à Assessoria e Consultoria Agropecuária. Então, é isso aí que eu penso com relação ao nome Safras e Cifras e como eu batizei. E quando a gente fala do logo, porque a gente conversando antes, existiu um penso na questão do logo e essa construção, então a gente estava falando da questão das safras e cifras, e esse símbolo, não o logo, mas o símbolo em si, qual foi a ideia? Bom, no início não existia um logo, só existia um nome. E precisava criar alguma coisa alguma coisa, não é? Um logo, alguma imagem, alguma coisa gráfica
que marcasse o nome. Bom, começou pelas duas letras, não é que é uma marca composta, ela tem um símbolo e tem um nome, não é? Então, o S das safras e o C das cifras. Bom, eu não tinha, apesar de arquitetura eu ter feito, não é? Eu não tinha essa formação de comunicação visual, não é, de comunicação com imagens desse tipo. A minha formação era para a área da construção. Bom, então, tinha um sócio e colega que já tinha essa formação, que chama Aníbal Osório Portugal, não é? Ele era arquiteto, foi ele que captou a ideia que eu passei de criar o logo das Safras e Cifras. Então, foi pensada essa semente, não é? Que se abre formando um S e um C. A semente que representa a agropecuária. Não é exatamente as duas, mas representa um pouco de cada. É a semente estilizada. E tentando passar um pouco o que era a ideia, que acredito que como a senhora passou para quem construiu e escreveu, digamos assim, desenhou o nosso logo, foi essa mais ou menos essa ideia da semente sendo brotando e separando para sair o nosso logo hoje de Safras e Cifras. E também tem um porquê das cores. O porquê do amarelo, o porquê do verde e o significado que o time de comunicação geralmente sabe e entende o porquê o verde é mais claro, com o número tal e o nome tal, é aquele monte de coisa que às vezes que não é do ramo não entende, mas a gente tem um porquê de cada uma das cores, explicando um pouco, Dona Rosa, sobre por que o amarelo ou esse mais dourado, por que o verde, o que isso representa, qual era a ideia dessa representatividade dentro do nosso símbolo? Bom, o verde representa a natureza, não é? Que é um dos fatores de produção para qualquer das áreas, tanto da agropecuária quanto da agricultura quanto da pecuária, é um fator de produção, é a natureza, não é? Então, o verde representa a natureza. Aí, depois, o amarelo. O amarelo representa as cifras, não é? E o metal, não é? O dinheiro também, e a parte financeira e o resultado que a agropecuária produz. Então, é um metal amarelo, todos sabem qual é o metal amarelo, não é mais precioso. Então, isso aí, o amarelo representa as cifras. E o verde, o fator de produção, natureza. E trazendo esse símbolo, não é só um símbolo sem trazer o propósito por trás, porque a gente precisa enxergar, através do nosso logo, o propósito que vem junto com a marca. E o que era pensado quando como é que eu vou associar, o que eu quero associar à minha marca? Acho que o seu Silotero falou de pontos hoje muito fortes em relação à confiança, à ética e respeito, e isso lá do início já era pensado. Sim, isso aí era muito pensado. Nós tínhamos que passar confiança para todos os nossos clientes. Então, unir a natureza, unir os fatores de produção com os resultados, não é? Era muito importante. Então, é por isso mesmo essa união da natureza com o trabalho que a gente estava apresentando. Sobre propósito e união, é importante a gente falar disso, porque uma marca ela é constituída, quando a gente fala propriamente dito, a marca é um registro numa junta comercial e não leva mais nada do que um papel, senão a gente não olhar para as pessoas. E a representatividade das pessoas, porque é essa união que constrói a marca, senão não tem significado nenhum. E aí eu trago esse ponto de debate
para o Gustavo e para o Leão e Dona Rosa, que quiser participar junto com a gente, sobre essa marca de todos, essa representatividade. Qual é a visão de vocês sobre o quanto que cada colaborador tem esse impacto e tem essa responsabilidade com a nossa marca hoje? Começam os mais jovens? Não, por favor, por favor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Realmente é linda essa imagem aqui, né? Espetacular. O propósito e o Siloter foi brilhante, como... não, isso não estava no script. Foi brilhante, como sempre. O propósito é essencial e o propósito está em cada ação que nós fazemos e cada coisa que nós representamos. E se a senhora me permite, Dona Rosa, fazer alguma lembrança, né, dos nossos tempos lá atrás, ainda no Shopping Lobão, em pequenos detalhes, mas que são detalhes fundamentais. Para vocês terem uma ideia, nós fazíamos os relatórios no papel e à mão. O Zé Ney suava até pelos braços, era uma coisa impressionante, então tinha que ter um papelzinho, mas era um calor infernal embaixo daquela arquibancada. Mas o que eu quero relatar com isso? Todos os nossos relatórios, a senhora deve lembrar, né, Dona Rosa? A Dona Rosa passava o pente fino no português e puxava a nossa orelha, a minha principalmente, várias vezes. Mas aonde que está a essência disso? Aonde estava e aonde isso se perpetuou nas entregas? Ou seja, aquela preocupação de que o que nós estávamos entregando, além do próprio número que era exaustivamente checado e rechecado e discutido antes de chegar a um cliente, ele também era na essência do que estava sendo escrito, para ter o cuidado o quê? Com o nosso cliente, com o que nós realmente entregamos e o que representamos. E a marca, nessas pequenas, mas importantíssimas ações, é o que representa o propósito de uma marca. E esse é um pequeno exemplo de outras coisas que nós vamos poder abordar aqui, mas que são fundamentais e representam a marca. E fiquei muito feliz de saber que a Apple ainda não chegou no valor das safras e cifras. Eles vão lutar um tempo ainda, que bom. Um dia eles chegam, Gustavo, um dia eles chegam. E acho que esse ponto assim, que o Gustavo trouxe, né, do cuidado, ele trouxe o exemplo da Dona Rosa, né, de 30 anos atrás, mas eu completei essa semana aí 12 anos de safras e cifras com muito orgulho, e orgulho também de ver essa casa cheia, toda essa história. Lembrei muito do seu Enio, que o seu Enio, quando ia palestrar, ele falava que se emocionava muito, né? Muitas vezes ele não conseguia falar, e eu pensei assim, eu sou o sucessor do seu Enio nesse sentido, porque eu já estou chorando aqui no vídeo, né? Mas eu lembro muito do cuidado da Dona Rosa e de toda a equipe, quando eu entrei nas Safras e Cifras, né? A Martinha deve estar por aí, deve se lembrar, que quando eu entrei, eu lembrava que a recepção das Safras e Cifras ficava em alvoroço quando ia ter um atendimento para o cliente, quando ia ter uma reunião. Porque tinha que ter água na mesa, tinha que ter o ar-condicionado ligado, as cadeiras tinham que estar arrumadas, a sala tinha que estar arrumada. Deus o livre se a Dona Rosa entrar aqui e não tiver arrumado para o nosso cliente. Ela nos mata, não pode. E era um cuidado, né, Dona Rosa, que o Sandro sempre relembra, que a gente sempre tem que trazer, que é um cuidado de receber, de acolher e que está muito ligado às nossas entregas. Né? A gente vinha comentando aqui, preparando esse seminário, e quando a gente fala de marca, a gente vê muitas grandes empresas, muitas marcas que quando vem na cabeça, e quando está na cabeça do cliente, nós como clientes, né, nos vem o produto. Né, a própria Apple, nos vem o produto, nos vem um produto de excelência. A gente vê isso em muitas empresas. E o que vem das safras e cifras quando os clientes falam da gente? A gente não pensa em produto. A gente não pensa em quem é que está atendendo a pessoa. O que a gente percebe é que eles falam o quê? Do cuidado, do acolhimento. Então, as safras e cifras, ela tem dentro dessa essência do que o Siloter trouxe, que foi construído até hoje, da gente cuidar das famílias, da gente cuidar desse legado, da gente realmente se importar com aquilo que a gente está fazendo. Que aí tem por trás uma entrega de excelência, que nem o Gustavo comentou e trouxe, né? Mas também de entender, de ouvir, de escutar, por mais que às vezes é difícil, né? Quem é da governança aqui sabe quantas horas, às vezes, a gente fica em uma só entrevista com uma família, e o quanto muitas vezes os problemas são desgastantes, mas a importância da gente sempre manter essa essência e cuidar do nosso cliente, do nosso produtor, com zelo, e sem dúvida nenhuma de cuidar da nossa entrega. Né? Acho que é um ponto importante quando tu diz que como é fundamental a gente pensar no cliente quando a gente está levando a nossa marca, porque
no contato, na comunicação com o cliente, ele não quer saber se é o Newton, se é a Dona Rosa ou se é o Lotero. É as Safras e Cifras que está em contato com ele. Então, a gente tem que tirar ou colocar a responsabilidade, que vai desde o assistente até o diretor, a representatividade que, na frente do cliente, tu é as Safras e Cifras. E isso é um ponto fundamental, que a gente tem que ter essa noção do peso que a gente leva e a responsabilidade que a gente leva para fora, não só de Pelotas, mas para o Brasil inteiro e fora também. Exato. E acho que esse é um cuidado que até vinha discutido com o Sandro essa semana, né? Que foi vamos pensar assim, quando a gente pensa nas Safras e Cifras, não é as Safras e Cifras do Siloter, da Dona Rosa, do José Ney, do Gustavo, de todos os sócios que a gente tem, mas é o contrário, é o Siloter das Safras e Cifras, e esse sempre foi um cuidado desde o início, né? O Siloter para motivar as pessoas, para trazer pessoas, e para a gente conseguir crescer. E aí, quando o Siloter diz que as Safras e Cifras somos todos nós, isso é verdade, essa é a essência desde o início da empresa, né? Ela nunca vai estar figurada em uma pessoa, em uma única pessoa. Claro, tem os consultores da região que estão viajando, que estão à frente do cliente, mas todo o cuidado, todo esse processo, ele existe em cada um de nós, né, no cliente. Não tem uma visão única. E isso eu acho muito bonito, os sócios que fundaram a empresa, de carregar isso, que é abrir mão do eu em favor do coletivo. Abrir mão do ego individual, numa construção pessoal em favor do grupo, para a gente poder crescer mais e atingir cada vez mais o nosso resultado como empresa. Senão a gente não conseguiria, talvez, estar no grupo que a gente está hoje aqui, né? Quantas consultorias concorrentes a gente vê que chegam a um determinado tamanho e começam a se dividir ou não tem futuro? Por quê? Porque está centralizada no fundador, está centralizada numa única pessoa. E esse cuidado a gente não tem aqui, né? Pelo contrário, a Safras e Cifras oportuniza que todos cresçam dentro dela e que seja uma força, uma potência para a gente atingir o nosso real objetivo, que é fortalecer os produtores dentro do Brasil e do mundo, né? Como diz o Sandro no vídeo, que é a nossa esperança. E com relação ao relacionamento das pessoas dentro da empresa Safras e Cifras, o trabalho de todos é muito importante, desde aqueles que estão lá na linha de frente até aqueles que estão bem lá dentro das Safras, limpando a sala, servindo o café, atendendo o telefone. Todos são trabalhos muito importantes e dignos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu nunca tive a pretensão de estar na linha de frente, de ser protagonista de uma apresentação, como se fosse um teatro. Eu sempre senti a necessidade e a importância de estar na contra-regra, entregar para quem vai apresentar, para quem vai fazer o serviço, muita coisa que ele não consegue, às vezes, abranger. Então, fazer esse serviço de contra-regra é muito importante. Não pensem que é só importante ir fazer a palestra, entregar o trabalho para o produtor. Tudo aquilo que é feito dentro da empresa é importante e reflete nessa entrega. Como ele estava dizendo aqui, a sala arrumada, a água, o café, a decoração, o cuidado com tudo dentro da empresa é importante. É claro que isso não elimina a seriedade e o que é importante que ele vai entregar. Então, não pensem que só o protagonista é importante. A contra-regra é muito importante numa apresentação. Inclusive, em São Paulo, só um comentário, a Dona Rosa, a gente estava conversando e a Dona Rosa disse assim, não, porque o consultor ele tem que estar bem vestido, né? Tem que estar bem arrumado. Onde se viu um consultor, coisa horrível é um consultor com uma camisa amarrotada. E eu olhei assim, eu disse, entendi. Nunca mais, Dona Rosa, nunca mais. Inclusive, comprei uma mala só para carregar a camisa separada e impecável. Obrigado, agora tem um sprayzinho que é maravilhoso. Pois é. Eu acho que também nós podemos levar essa conversa para fazer um exercício no sentido desse propósito, dessa essência, né? Quando nós entregamos um serviço de contabilidade, atendemos um telefone, recebemos um cliente para uma reunião, ou nos apresentamos num processo patrimonial, o que nos difere da concorrência e o que representa o nosso trabalho e constrói a nossa marca? É que a nossa maior preocupação
não é exclusivamente a contabilidade, exclusivamente o serviço de GEP, ou de GEF, ou de patrimonial, mas sim a preocupação e principalmente o comprometimento com o resultado do nosso cliente. E isso transcende as relações profissionais. Isso realmente representa o que a Safras e Cifras é. Porque quando a gente olha para os concorrentes, eles sabem o que fazer, contabilidade. Eles sabem como fazer planilha, contrato social, mas eles não sabem por que eles fazem. E nós sabemos por que nós fazemos. Nós fazemos porque realmente acreditamos que nós damos e entregamos um resultado melhor para o nosso cliente, segurança, confiança, continuidade, perenização, enfim, nós realmente entregamos isso. E isso é o que nos difere, e isso é o que é a marca. Esse propósito de estar mais preocupado com o cliente, e o Eduardo trouxe isso, e a dona Rosa também, mas estava lá no relatório, está nessa maneira de atender o cliente. E enquanto nós realmente tivermos isso como sentido para a nossa empresa, a Safras vai continuar sempre crescendo e sempre sendo o expoente do que é a nossa marca. E só complementando o Gustavo, e muitas vezes, né, Gustavo, eu acho que passa também por a gente enfrentar e dizer muitas vezes o que precisa ser dito, e esquecer um pouco da política de agradar muito o cliente, né? Porque muitas vezes a gente quer agradar, quer manter um bom relacionamento, mas o cliente ele precisa muitas vezes que a gente seja duro numa colocação, porque tecnicamente, juridicamente, tributariamente ele vai ser afetado dentro daquela prática que ele está realizando, né? E também às vezes, e tem muitas vezes que o trabalho que a gente faz orienta. Eu e a Cristina passamos por isso esses dias. Orientamos 3 anos o cliente que fizesse uma reunião com toda a família, apresentasse os números para a família e a família nada. Aí numa reunião chega a família e diz o seguinte: não, nós decidimos agora fazer a reunião, apresentar os números, porque eu acho que vai ser importante para eles, né? A gente se olhou assim, é o que a gente está falando há 3 anos, né? Mas fica a mensagem, né, Gustavo, de preocupação e de ter essa mudança. E o outro lado da moeda, da questão da marca, é quanto e quantas vezes aconteceu de profissionais mal preparados, mal intencionados, que estavam nas Safras e Cifras, assumiram regiões e fizeram um péssimo papel. O nosso desgaste para reconstruir a confiança é uma coisa que se constrói muito lentamente e se destrói muito rapidamente. E isso não é, sou Safras e Cifras, mas começa a entregar mal, e temos vários exemplos, e aqui não vamos nominá-los, de coisas que nós tivemos que corrigir. E estas são as dores do crescimento. Por quê? Porque em algum momento esses profissionais não acreditaram ou não entenderam que o propósito maior é o resultado que nós entregamos ao cliente, e não a ilusão que esses profissionais fizeram. E, evidentemente, isso, em algum momento, ele está sempre bombardeando e sempre danificando a construção da nossa imagem e da nossa marca. O que nós sempre temos que fazer, e lutamos para isso, é para fortalecer essa marca, blindar essa marca com essa entrega de excelência. E isso é uma realidade, e repito, são as dores do crescimento. São as dores do crescimento, da expansão, de termos muita gente, muitos clientes, mas esse é o desafio. Os desafios são bons exatamente por causa disso. Mantermos a essência na velocidade do crescimento. E eu vejo só, comentando um pouco, né, Gustavo, que essas dores, essas dificuldades, elas estão também nas entregas com excelência, né? O Sandro sempre me disse, desde que eu entrei na Safras e Cifras, que era, ninguém te obriga a prometer um prazo. Então, se tu promete um prazo, tu tem que entregar, né? O cliente, ele sempre espera a excelência, ele espera uma resposta, ele espera um retorno. A expectativa que a gente cria, a gente tem que atender ela. Ou a gente precisa alinhar muito bem a expectativa com o cliente desde o princípio, né? Não vender um sonho que não vai ser cumprido. Então, esse desafio eu acho que é fundamental também, né? O Gustavo trouxe esse exemplo de quem muitas vezes tem a má intenção, mas às vezes no dia a dia, na correria, no nosso excesso de trabalho, querendo cumprir metas e entregar melhor, e assumir mais trabalho e ter um crescimento, a gente pode se perder em algumas entregas, mas é essencial que a marca Safras e Cifras se comprometa a entregar a expectativa que foi gerada com o cliente ou repactuar essa expectativa. E quando a gente fala de entrega e de fortalecimento, a gente não está sozinho. Nós somos feitos, as Safras e Cifras têm uma rede de influência, uma rede de parceiros, que não são só clientes. E a gente tem uns depoimentos de alguns parceiros nossos de empresas, que eu só peço ao pessoal que não filme por uma questão de proteção de imagem, que é gratificante ver empresas com um peso gigantesco, não só no Brasil,
falando das safras e cifras, porque existe essa troca de credibilidade. Uma empresa, ela só aceita fazer uma parceria com quem ela entende que tem valores parecidos e que transparece isso. Que legal ver essa contribuição. E foi difícil filtrar todos os parceiros que mandaram mensagens para a gente. E eu trago um breve diagrama de alguns dos parceiros que hoje a Safras tem, dentro dessa rede de influência que hoje é a Safras e Cifras. E, Leon, comenta um pouco com a gente toda essa abrangência que a gente tem, como que temos parceiros hoje gigantes e que a Safras tem influência lá dentro, a gente consegue ter várias ações em parceria para que a gente consiga desenvolver não só a nossa marca, mas também a marca do parceiro, porque toda parceria é uma troca. Sim. Eu vendo os vídeos, né? Eu assisti esses vídeos umas 4 vezes ontem para não me emocionar hoje. Ontem eu já estava, algumas pessoas me viram no corredor, eu estava emocionado era vendo esse vídeo, porque eu vejo que às vezes a gente trabalha tanto e está sempre buscando uma meta, um resultado, e não vê o quanto de resultado que a gente traz, e ouvir esses parceiros, assim como nós vamos ouvir clientes agora, trazendo histórias reais deles, e o quanto que a gente ajudou na profissionalização deles, para mim, pelo menos, é muito gratificante, e ver o quanto que a gente tem conseguido gerar valor para grandes parceiros, né? A gente escutou ali o Carlinhos, né, Cícero Lotero, que é um dos grandes empresários hoje dentro das multinacionais, uma figura reconhecida nacionalmente, talvez até internacionalmente, e falando com tanta humildade, com tanto carinho das Safras e Cifras e enxergando o valor que a gente consegue entregar para os produtores, né? Esse trabalho de levantar, de fortalecer essas relações institucionais, ele é fundamental, e a gente vem fazendo isso, né, de maneira formal agora, eu acho que nos últimos 2, 3 anos, de conseguir captar, fortalecer e justamente gerar esse valor dentro das empresas, porque é uma responsabilidade muito grande no momento que a gente é indicado para entregar um serviço, a gente também conseguir gerar o valor também na expectativa que aquele parceiro espera. E cada vez mais a gente tem visto que novos parceiros querendo estarem atrelados ao nome Safras e Cifras. Muitos por oportunismo, que é uma coisa que vai ser natural, quanto maior a gente é, mais clientes a gente tem, né? O próprio Claudinei Frediani, ele falando da XP, a abrangência que a gente tem é uma coisa que chamou a atenção deles para fazer uma parceria. Eles querem vender o produto deles atrelados também ao nosso nome. Mas quem vão ser os parceiros que a gente vai escolher que vão efetivamente gerar valor para o produtor, na medida que a gente também gera segurança e gera confiança, né? A gente vinha discutindo aqui do seminário, né, Gustavo, a dificuldade que é muitas vezes a gente saber filtrar os projetos que a gente vai fazer, que realmente vão gerar valor para os clientes, para as Safras e Cifras, e que não vai, no futuro, nos prejudicar por uma imagem do parceiro. Isso é uma responsabilidade muito grande, que a gente vem trabalhando, vem atuando, mas é difícil. Muitas vezes, eu, pelo menos, que adoro fazer uma parceria, conhecer um trabalho novo, conhecer um parceiro novo, é um desafio saber dizer não, mas muitas vezes a gente tem que privar o não pelo cuidado da marca, né? Tem uma colocação bastante importante no final ali, do Peixoto, que vejam a importância das Safras e Cifras, né, que ele mesmo coloca no que ele comenta, de que nós agregamos algo diferente a uma empresa que era somente de tecnologia, sementes, principalmente, sementes de alta tecnologia, com o quê? Com uma entrega de extrema qualidade, que é o que realmente a Safras e Cifras faz. E outro ponto muito importante, que é a nossa característica, desde que o Sloter e a Dona Rosa abriram a empresa, fundaram essa empresa, de que é a inovação. Nós começamos lá fazendo custos, única e exclusivamente, fomos nos adaptando, inovando, sem perder aquele sentido de aumentar o resultado para o nosso cliente, entregas para o nosso cliente, que no final das contas, evidentemente, todos esses parceiros têm o mesmo cliente em comum, que são os produtores rurais, e cada um entrega uma parte disso. Ali na fala da Pioneer, e foi muito claro na época, a Pioneer assumiu um papel de protagonismo, porque nenhuma empresa multinacional de produção, seja de semente, adubos ou químicos, falava de gestão e principalmente de sucessão. E a Pioneer inovou e foi para nós, foi fantástico, e para eles também o diferencial. Aí se vê o valor da marca, né? E até complementando um pouco, Gustavo, eles foram pioneiros, eu acho que nós também fomos, né, pioneiros em levar o assunto sucessão, e não só levar, mas levar com tanta qualidade, que eu e o Sandro tivemos uma honra, né, de participar ali de uma reunião com um grupo que planta quase 50 mil hectares hoje no Mato Grosso,
E eles, né, nos agradeceram durante a reunião e foram categóricos e dizer, olha, agradeçam os sócios da Safras e Cifras, agradeçam o Siloter, porque vocês foram as pessoas que sensibilizaram a todos os produtores aqui no Brasil para começarem a olhar e se preocupar com a sucessão. Nós fomos os pioneiros nisso, levamos essa mensagem para todo o Brasil de uma maneira tão impactante que até esse grupo, né, acabou não sendo cliente, mas nos recebe hoje com muito carinho. Por quê? Porque a gente levou algo que ninguém tinha. E que aí eu acho também que a nossa marca, e que nós, né, carregando essa marca, cada um de nós individualmente, temos várias oportunidades, principalmente nesse momento de mudança, né, Gustavo, que geram tanta insegurança para o produtor agora, com reforma tributária, com todas essas mudanças, o quanto que nós vamos nos adaptar para levar a excelência para o produtor. Produtores que antes não nos atendiam, né, porque a sucessão acabou virando commodity, que era uma porta de entrada grande, que a gente tinha em muitas regiões, mas acabou se normalizando, né, Gustavo? A questão da reforma está nos abrindo várias portas e clientes que têm consultoria, que têm auditoria, que têm contabilidade interna, não tem a informação que a gente tem, pessoal. E, às vezes, falta a gente acreditar na gente e puxar essa força e agarrar essa adaptabilidade que a gente tem, esse pioneirismo que a gente tem na veia e correr atrás de resultado. Porque a gente, de novo, eu acredito que agora, dentro desses próximos anos, a Safras e Cifras vai se fortalecer ainda mais como uma marca pioneira de adaptação e de qualidade em todo o Brasil. E quando tu fala de nós termos mais informações que muita consultoria específica também, ou de algum determinado ramo, aumenta a procura que nós somos constantemente procurados para parcerias. E aí eu trago, até lembrando do slide anterior, até já casando com a pergunta da Kathleen, hoje a Safras e Cifras virou uma força no mercado. Nós deixamos de ser uma empresa de consultoria para virar uma força dentro do agronegócio. Quando é que vocês notaram que virou essa chave? Teve alguma situação, brevemente, porque nosso tempo daqui a pouco está acabando e o pessoal vai vir no meu pescoço. Mas, olha, eu imaginei que a Safras não era tão grande como eu estou notando neste momento o alcance que a gente chegou. Eu, desde o início, achei que nós éramos... Achei não, tenho a convicção que nós somos os maiores. Com certeza. Não existe um ponto de mudança, porque o crescimento e o tamanho e o que nós somos não é uma coisa que se constrói ao apertar ou acender de uma luz, apertar uma chave. Ele se constrói tijolo após tijolo, ação após ação, comportamento após comportamento. É um tijolinho. Tiveram inúmeros momentos, mas que nós estávamos preparados, porque nos preparamos para isso. Nós temos grandes desafios e a cada dia maiores desafios, e isso é o que nos faz sermos grandes. Eu sempre coloco, nós estávamos lá muito no início, aquela época de inflação, mas eu sempre faço a analogia, vários já ouviram essa analogia, mas a Safras e Cifras mudou um conceito muito particular, quando deixaram de nos procurar os quebrados, continuavam nos procurando os quebrados. É muito fácil, e eu faço a comparação, ou a analogia, como queiram, com o que o Siloter disse da criança lá que ele enganou da Coca-Cola, que se tornou médico. Mas quando tu vai no médico e diz assim, eu estou com uma dor no cotovelo, ou seja, eu estou bem, tenho uma dor no cotovelo, fiquei pior. Então o médico vai ali e te trata a dor no cotovelo. Claro, tu não pode mentir para o médico, né? É evidente, mas tu volta ao estágio normal. Isso não te desafia. Eu faço essa comparação quando o quebrado nos procurava. Chegava lá e o quebrado nos procurava, tu dizia, bom, eu tenho que resolver teu problema de fluxo de caixa, tu não tem dinheiro, tu vai ter que desimobilizar. Não é fácil, mas não te desafia, não vai o teu intelecto. Quando começou a chegar os primeiros clientes, e marcou muito, porque eu era muito jovem na época, de Dom Pedrito, clientes expoentes, que são nossos clientes até hoje, e a gente perguntava, nós tínhamos mais ou menos um roteirinho pré-estabelecido, qual é o teu problema? Não tem. Está endividado? Não. Tu tem problema de produção? Não. Tu tem problema com a família? Não, as filhas são todas pequenas. Então o que tu quer? Eu quero melhorar. E aí é o grande desafio. Como é que tu pega alguém que está bem, que não tem nenhum problema visível, e tira de um estágio normal para um estágio de excelência? Para mim, isso é uma opinião, e é uma constatação que eu tenho convicção de que foi isso. Quando as pessoas te desafiam a ser melhor,
te obriga a estudar muito mais, a pensar alternativas, a buscar inovação, que é uma coisa que o Peixoto e vários ali comentaram, e o nosso seminário vai ser recheado de questões de inovação. Mas quando alguém não tem nenhum problema aparente, te pede assim, como é que eu aumento o meu ganho, como é que eu melhoro a estrutura, como é que eu penso na continuidade, como é que eu formato a minha família para enfrentar as gerações que entrarão, ou sairão, ou permearão as relações aqui, isso realmente nos faz crescer. Agora, para isso, nós temos que estar muito bem preparados. E isso é a marca Safras e Cifras. E eu, resgatando o que tu falou no início sobre cada ação, a gente vai construindo a marca, vai construindo o que a gente faz. E eu trago o ponto da perpetuidade da nossa marca no tempo. Nós temos que ter muito orgulho do que construímos, do que foi feito até aqui, mas a gente precisa pensar para frente. E eu aproveito para trazer a pergunta do José Ney, com cada vez mais os fundadores ficando mais afastados da questão da proximidade com o cliente, no sentido de atendimento, como é que a gente mantém todo esse propósito, todos esses valores que a Safras e Cifras tem para o resto da empresa, para que isso se perpetue junto com a nossa marca? Porque isso é fundamental. Não foi combinada essa pergunta, Isanei, mas tá, né? Tá bem. Furou o esquema. Mas nós temos a segurança que lá o Silotério e a Dona Rosa, que vão, evidentemente, estão aí num processo de afastamento, eu e o Isanei na sequência, nós temos a convicção de que isso está sendo transmitido. Ou seja, isso está sendo transmitido no dia a dia. Todas as pessoas das nossas equipes, da nossa empresa, e aí não é equipe, como disse a Dona Rosa, não é quem atende, mas não é só quem atende o cliente externo, mas quem atende o cliente interno, atende as instalações, atende o correio, que nem existe mais correio, o velho fala em correio. Isso está sendo transmitido todo dia, entende? Então, não há uma preocupação de que a pessoa, ao ausentar-se, isso não ficou. Pelo contrário, isso ficou porque ele está sendo construído todos os dias. E o maior legado que nós temos que deixar, aí não estava combinado, porque o Zenei sacaneou aqui nessa pergunta, mas enfim, vamos dizer que a resposta, eu tenho certeza que é essa. No momento que nós temos a certeza de que isso está sendo passado para alguém que tem o compromisso de passar a outro alguém, a perenidade está instalada. E a certeza da continuidade existe. Então não é filosofia, é uma certeza, isso vai acontecer. Porque isso é a essência do que nós fazemos no dia a dia. Nós não fazemos por aparência, nós fazemos porque acreditamos. E isso se transmite. Hoje nós temos exemplos de clientes que estão conosco há mais de décadas. E isso chancela muito, porque pode trocar muitas vezes o consultor e o cliente segue sendo o nosso cliente. E isso corrobora muito com o que a entrega das Safras e Cifras, o propósito, os valores estão sendo passados, porque eu enxergo no consultor que veio a mesma coisa que eu tinha com o consultor anterior. E para mim isso está muito claro o que o Gustavo trouxe, e pegando a história das Safras e Cifras, né, desses 2 anos que eu estou aqui, as Safras de hoje é completamente diferente das Safras de 12 anos atrás, né, Gustavo? Em termos de resultado, qualidade, eficiência, agilidade nas entregas, qualidade nas entregas. A gente subiu de um degrau, de um nível de qualidade extremo. Muitas vezes a gente acha que, porque uma Big Four, uma grande consultoria estratégica vai ser melhor que a gente. Pessoal, às vezes não. Às vezes não. Isso não acontece por quê? Por causa de cada um de nós que estamos formando a marca. Cada um de vocês que está aqui. Né? A gente tem essa responsabilidade, como o Gustavo falou, são todos nós trabalhando por uma única causa, por um único projeto, né, para poder atender o produtor, e é isso que nos faz mais forte, né? E aí, por isso que cada vez mais a gente tem mais reentrada em cliente, que eu acredito que antes ficava, né, muito atrelado a um serviço só. Hoje a gente tem essa vida longa com o cliente, que aí gera um desafio, né, que o Gustavo já trouxe até na cesta do cultivo dele, da gente conseguir separar o nosso envolvimento emocional, muitas vezes, com aquela família, e nos traz esses desafios também desse comprometimento com a marca. Né? Comprometimento, preservação e preservação desse legado do cliente, junto com o nosso legado da marca Safras e Cifras. Nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente conversou, se tivesse mais 1 hora, a gente ficava conversando 1 hora. Tinha história. Mas nós trocamos, e o time da comunicação vai querer minha cabeça também, porque a gente mudou o nosso slide de encerramento para trazer essa visão das pessoas, que a marca é constituída de pessoas, como a gente falou.
E o quão isso é importante, gente, nós trazermos, e eu fiz questão, tá? Eu conversei isso com o Sandro, que eu e o Sandro conversamos muito sobre isso, de não trazer os diretores nessa foto, porque é o legado comum. Daqui a pouco a gente tá mudando e as pessoas que estão aqui, que entraram e são mais novas e entraram há pouco tempo, são quem vão trazer e vão passar esse legado das safras em diante. Perfeito, esse é o encerramento? Vou pedir... Dona Rosa, como a senhora começou, eu gostaria que a senhora fizesse o encerramento e o agradecimento final aí da marca. Não estava combinado, mas como o Zé Ney já rompeu o protocolo, eu também estou rompendo. Peço à senhora que faça aí o encerramento desse nosso painel. Pessoal, o Gustavo está me passando uma rasteira, porque ele não combinou isso comigo. Bom, mas vai ser um grande prazer estar aqui com vocês. É muito gratificante ver esse auditório todo verde, todos safras e cifras. Vocês não imaginam como eu estou feliz hoje vendo vocês aqui. Muito obrigada. Tudo que eu tenho que dizer é gratidão. Gratidão a Deus por nos dar saúde, para estarmos aqui trabalhando. Gratidão a todo o esforço que vocês fazem por trabalhar, por apresentar, por dar bons resultados aos nossos clientes. Vocês são maravilhosos. É isso que eu quero dizer. Muito obrigada. Para encerrar, então, formalmente o nosso painel, eu só tenho mais um recado que conversa muito com a nossa marca também, que vocês podem ter visto lá na frente, a nossa revista, a nova edição está disponível, então, por favor, olhem, folheiem. Todo mundo faz parte também dessa construção dessa revista. E muito obrigado, Leon, Gustavo, Dona Rosa. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, hein? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. A